Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Escola da Liberdade. Eu sou a Marcela Leal e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um assunto bem bacana, né? Que tá até linkado com o meu vídeo anterior, que acho que vai ser legal, né? A gente conversar aqui. Mas antes de falar sobre o tema de hoje, que é a crença em ídolos, eu quero convidar vocês a dar um like nesse vídeo, a se inscrever no canal se você não tiver inscrito para receber as notificações dos vídeos novos, e também peço que vocês se inscrevam no Instagram do Escola da Liberdade, o @Escola da Liberdade, ok? Bom, vamos lá. Então, queridos, é interessante perceber, enquanto experimento sociológico, né, o quanto existe ainda no mundo, né, e o quanto o mundo precisa se curar, né, e quanto as mentes, né, nem o mundo, porque o mundo não vai mudar, mas as mentes das pessoas precisam se curar da crença em ídolos, né. É muito difícil você botar a salvação da sua existência em qualquer coisa fora de você, né? No sentido de essa pessoa vai salvar minha vida, aquela pessoa vai salvar minha vida, e achar que você vai conseguir ter um resultado, tá? Por quê? Porque tudo que está no tempo é impermanente, né? Em Um Curso em Milagres, o autor do livro, ele nos convida a redirecionar o significado de tudo que a gente coloca fora para um lugar dentro de nós, onde existe a conexão com essa essência, também chamada de Deus. A única coisa a qual realmente pode ter significado nas nossas vidas e que não vai nos decepcionar, que não vai nessa existência aqui nos decepcionar, é a nossa confiança na fonte ou em Deus. É exatamente nesse lugar que está a nossa salvação, né? Um Curso em Milagres se chama de salvação, que é a nossa felicidade, né? Aquilo que nunca vai nos decepcionar. E todas as crenças que você tenha em ídolos, onde você diga, essa pessoa é melhor que aquela, essa tem o poder de salvar a minha vida e aquela não tem, olha, é só uma questão de tempo para você se decepcionar. Porque tá no tempo, né? E tudo que tá no tempo é impermanente, percebem? Inclusive as ideias que pertencem ao tempo, né? E que validam o tempo, e que tem a ver com aquilo que é transitório, né? Com aquilo que é polarizado, por exemplo, né? Direita, esquerda, né? Isso é uma polarização. Significa que tem um lado que eu aceito como certo e o outro é o errado. Então, quando você aceita se polarizar, seja dentro do que for, tá? Pode não ser só dois polos, né? Pode ser um ponto de vista. E você pega esse ponto de vista para você e diz: esse é o certo e o outro e todos os outros estão errados, né? Você está dizendo, aqui estão os meus ídolos. É nisso que está a base da minha vida. E é nisso que eu confio a minha felicidade e o meu bem-estar. Entendeu? Só que ela é uma visão que não é completa, porque não é uma visão do todo, né? Um Curso em Milagres nos convida a entrar em contato com isso que ele chama de o Espírito Santo, que a gente pode também chamar de eu superior, né? Que é este lugar de conexão com essa visão que tem a compreensão do todo, que leva o todo em consideração, tá? Porque a nossa visão individual, ela é falha, nós não temos a visão do todo e vai falhar, ok? Eu lembro quando os atores, né, que eu amava e os comediantes que eu amava, né, há um tempo atrás, tinha um ator que fez House of Cards, que eu amava, que era o Kevin Spacey,
que passou um tempo, né? Falaram que ele tinha se envolvido num caso lá de abuso, né? De uma outra pessoa. E aí surgiram várias coisas, vieram à tona várias coisas a respeito dele. O talento dele é inquestionável para mim até hoje, mas eu lembro de na época, né, que começou a sair essa história, eu falava, nossa, mas eu gostava tanto dele, que decepção. E os comediantes também, né, o Louis C.K., que é um dos comediantes que até hoje eu acho mesmo ele um dos melhores comediantes que eu já assisti, que é um americano, Louis C.K., C.K., ele também, depois de um tempo, né, depois de quando eu comecei a acompanhá-lo, depois de uns 10 ou 15 anos que eu comecei a acompanhá-lo, ele também se envolveu num caso de abuso nos Estados Unidos e foi processado e mudou, inclusive, dos Estados Unidos. Depois de um tempo ele voltou. Tamanho escândalo que foi, né? Por quê? Porque aí vieram à tona várias coisas que ele fazia que eu falava, mano, olha só, essa pessoa fazia nos bastidores dos shows. Enfim, isso é um exemplo, né? Tô dando aqui alguns exemplos de pessoas que eu gostava muito e que, entre aspas, me decepcionaram. Por quê? Porque eu tava botando, talvez, nessas pessoas, né, mais do que aquilo que elas podiam me oferecer. Todo mundo que está nesse mundo tem um ponto cego, né? Jesus, no capítulo 23 do Manual de Professores, ele fala isso. Ele fala que mesmo o professor de Deus mais avançado neste mundo, o que é o professor de Deus? É qualquer pessoa que escolha falar sobre a verdade, né? Ou uma pessoa que... E aí, nesse caso, ele tá dando aquilo que é um exemplo máximo no mundo, né? Aquilo que as pessoas chamam de iluminado, né? Mesmo um professor de Deus mais avançado nesse mundo ainda está sujeito à tentação. E quando eu li isso, eu senti um alívio imenso, imenso, porque realmente a gente precisa de um apoio além desse mundo para a gente conseguir enxergar. E ele fala nesse item 23 do Manual de Professores, que eu já fiz um vídeo sobre isso, e foi muito marcante para mim quando eu li sobre isso, porque caiu por terra toda essa história de que existem iluminados, né? Seres que estão completamente desligados nesse mundo, né? E cai também por terra a nossa crença em ídolos, certo? Nós temos que caminhar juntos nesse mundo. É claro que nós temos funções diferentes aqui, né? Tem pessoas que têm a função de ensinar, tem pessoas que têm a função de ensinar mais diretamente, né, como professores, outros ensinam por meio de outras funções e profissões, mas todos nós precisamos do mesmo guia para que a gente consiga se orientar. E esse guia não está no templo, ok? Esse guia você pode chamar de Jesus, você pode chamar de eu superior, você pode chamar de Espírito Santo. É ele que vai te emprestar essa visão de todo, né? Essa guiança. Emprestar a visão do todo vai te dar essa guiança de por qual caminho seguir, né? Para que você possa ser orientado. Isso tira um peso, né? Tirou um peso das minhas costas imenso, e inclusive com relação à idolatria de outros seres. Todos nós caminhamos juntos, ok? E eu faço questão de salientar isso, inclusive nas minhas aulas, né, nos cursos que eu dou, que nós caminhamos juntos e que eu também sou uma estudante, professora e estudante, tá? Do trabalho que eu dou aula, que é um curso em milagres. Tudo isso para dizer que é muito interessante observar, né, até no último vídeo que eu fiz, o quanto ainda existe essa crença em ídolos, acreditando que tem alguém que pode salvar as pessoas, né? Seja ela na política, né? Da esquerda ou da direita. E isso não vai acabar, tá, gente? Isso ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Enquanto a gente não acessar a mente unificada e acolher e colocar todos dentro de nós, no sentido de não ver essa divisão, a gente continua em sofrimento.
enquanto a gente acredita que um é muito mais louco e o outro é muito mais são, porque o outro é bonzinho, entendeu? Porque fala de amor, porque o outro não fala, porque esse é legal, porque aquele não é. Não, você vai ver. Gente, não tem saída. Isso não tem saída. Esse lugar não tem saída, tá? Não só na política, como em qualquer setor. Se você bota a sua vida, a salvação da sua vida no seu marido, na sua namorada, entendeu? Não tem saída. Isso, você vai se decepcionar em algum momento, porque ninguém, nem nada nesse mundo pode fazer o papel de Deus na nossa vida, tá? Simplesmente porque está fragmentado, nós estamos fragmentados. A única coisa que a gente tem para fazer aqui é salvar a nossa mente dessa ideia de que qualquer coisa fora de nós vai ter o poder de nos salvar, vai ter o poder de fazer com que a gente seja feliz neste mundo, porque não vai. E enquanto a gente acreditar nisso, tem decepção para acontecer. Enquanto a gente acreditar nisso, tem decepção para acontecer. É matemático, eu tô falando aqui de eletromagnetismo, ok? A gente ainda não compreendeu em algum nível que a salvação tá aqui, ok? Então, existe por eletromagnetismo uma culpa, né? Existe por eletromagnetismo uma sensação que separa um ser dos outros e fala que ele é melhor e os outros não são. Enquanto você sentir isso, você vai ter culpa. Porque essa não é a sua real natureza. Você está indo contra a sua real natureza. Enquanto você tiver culpa, acontecimentos fora de você vêm para te ensinar, para te botar nesse lugar de equilíbrio, entendeu? Aonde você está além das polaridades, além do certo e do errado, além do bem e do mal. E não tem nada de errado com esses acontecimentos e com essas pessoas que nos frustram, né? E que nos fazem, que nos decepcionam. Não tem nada de errado. Elas estão sendo, neste momento, agentes da sua tomada de consciência. Precisa ser assim? Não precisa ser assim. Existe um caminho suave para se percorrer, tá? Um que eu trago aqui no meu canal sempre é um Curso em Milagres, porque ele ajuda a gente a botar a mente no prumo sem que a gente precise passar por tantas decepções e tanta dor, tá? Para entender que o lugar é dentro e não fora, tá? Eu queria finalizar aqui com um textinho de um Curso em Milagres, onde ele fala um pouquinho sobre a crença nos ídolos. É o seguinte, ele diz assim, ó: ídolos, seja o que for, se o seu ídolo é o dinheiro, aquilo que você pensa assim, eu não vivo sem, sabe? Eu nunca poderei ser feliz sem isso, tá? Qualquer coisa, inclusive políticos. Todos, de esquerda, de direita, de centro, de meio, tá? Mas é tudo, é dinheiro, é relacionamento, é uma determinada forma física, sabe? Tô dando alguns exemplos aqui. Os alunos de um Curso em Milagres que quiserem trazer ídolos aqui pra gente, é tudo, tá? Tudo que a gente fala, sem isso eu não sou feliz, tá? Então, ídolos são limites, são a crença em que existem certas formas que te trarão felicidade e em que, através da limitação, tudo é atingido. É como se dissesses, não tenho necessidade de tudo, quero apenas essa pequena coisa e ela será tudo para mim. E isso não pode deixar de falhar em satisfazer, porque é tua vontade que tudo seja teu. Decide-te por ídolos e estás pedindo a perda. Decide-te pela verdade e todas as coisas são tuas, porque realmente todas as coisas são tuas. Você é um com tudo que existe, né? Que é aquela coisa, se você decide por uma parte do todo e acredita que ela é melhor, tem sofrimento ainda para acontecer, porque você tem que voltar para o lugar, você tem que encontrar esse lugar de centro, né, em Deus dentro de você.
E tá tudo bem que seja assim, né? Aí ele diz assim: tu não queres um ídolo, não é a tua vontade verdadeiramente ter um ídolo. Ele não te concederá a dádiva que buscas. Quando te decides pela forma daquilo que queres, perde a compreensão do seu propósito. É isso, queridos. Esse é um vídeo de resposta, né, ao último vídeo que eu fiz. E que eu acho bacana a gente olhar mais profundamente para isso, sabe? Para esse lugar da mente. Meus queridos, um beijo a todos, um abraço e um bom fim de semana. Até mais. Tchau, tchau.